Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente fazem você se sentir incrível depois de falar com elas? Você sai pensando, nossa, que conversa ótima. Mas aqui está a parte estranha. Elas mal falaram de si mesmas. Isso não é um acidente. É a equação da conexão em ação. E as perguntas são a variável mais poderosa nessa equação. Todos afirmamos desejar conexões mais profundas, mas passamos a maior parte das conversas esperando a nossa vez de falar. É como chegar a um banquete, mas trazer apenas fotos da sua própria comida. Aqui está Marlene a verdade. Seu cérebro está literalmente programado para se conectar com pessoas que demonstram curiosidade genuína sobre você. Quando alguém lhe faz perguntas instigantes, seu cérebro libera ocitocina, a mesma substância química que cria vínculos maternos e apego romântico. Portanto, as perguntas não são apenas ferramentas de conversação, elas são criadoras de conexões bioquímicas. Isso muda tudo sobre como devemos abordar as conversas. Não se trata de ser interessante, trata-se de estar interessado. As perguntas são a diferença entre interações esquecíveis e relacionamentos que duram. Elas transformam o que as pessoas pensam sobre você sem mudar absolutamente nada em quem você é. Todos nós já passamos por isso. Pense na última pessoa que realmente perguntou sobre suas paixões, sonhos ou até mesmo sobre o seu fim de semana e ouviu genuinamente sua resposta. Como você se sentiu em relação a ela depois? É exatamente isso que os outros sentirão por você quando dominar a arte de fazer perguntas que importam. Capítulo 1. A ciência cerebral de ser lembrado. Para entender por que algumas pessoas permanecem em nossas mentes enquanto outras desaparecem, temos que olhar para como nossa biologia processa as interações sociais. Aqui está algo incrível sobre o seu cérebro. Ele está constantemente filtrando informações, decidindo o que lembrar e o que esquecer. E um dos filtros mais fortes é a significância emocional. Quando lhe fazem uma pergunta instigante que faz você se sentir visto e compreendido, seu cérebro marca essa interação como importante. É a diferença entre alguém ir para a sua pasta mental de pessoa interessante versus a sua lixeira de interação esquecível. Lembramos de pessoas que nos fazem sentir algo, e ótimas perguntas fazem as pessoas se sentirem compreendidas, valorizadas e interessantes. É como ter um superpoder para ser memorável sem dizer quase nada sobre si mesmo. Você poderia passar horas falando sobre suas conquistas, ou poderia fazer uma pergunta que fizesse alguém se sentir verdadeiramente visto. Adivinhe qual abordagem cria uma memória mais forte? Não chega nem perto. Na verdade, é até engraçado. Ficamos obcecados com o que dizer sobre nós mesmos, quando o verdadeiro segredo para ser lembrado não tem nada a ver com falar de nós mesmos. Estamos todos nos preparando para a prova errada. A lacuna da curiosidade é outro princípio cerebral poderoso em jogo aqui. Quando você faz uma pergunta intrigante, ela cria um ciclo aberto na mente da outra pessoa. O cérebro dela quer fechar esse ciclo explorando a resposta. Isso cria engajamento em um nível neurológico. Portanto, quando você domina as perguntas, não está apenas conversando, está trabalhando com a arquitetura fundamental da memória e conexão humanas. Isso é poder. Capítulo 2. Aberto versus fechado. A estrutura da pergunta que faz toda a diferença. A maneira como você constrói suas indagações pode mudar fundamentalmente a trajetória de um relacionamento. Nem todas as perguntas são criadas iguais. A estrutura da sua pergunta determina a profundidade da conexão que ela cria. Perguntas fechadas podem ser respondidas com um simples sim, não ou uma única palavra. Você teve um bom fim de semana? Ou você gosta do seu trabalho? Essas perguntas tecnicamente mostram interesse, mas são becos sem saída na conversa. Perguntas abertas, por outro lado, convidam a histórias, perspectivas e partilha genuína. Qual foi o ponto alto do seu fim de semana? Ou quais aspectos do seu trabalho você considera mais gratificantes? Veja a diferença. É como a diferença entre oferecer a alguém uma única batata frita versus uma refeição inteira. Qual delas cria uma experiência mais satisfatória? Aqui está uma atualização simples que transforma qualquer pergunta básica. Em vez de perguntar,
você fez, você é ou você tem. Comece com o que, como ou de que maneira. Essa pequena mudança cria perguntas que as pessoas realmente gostam de responder. Muitas vezes recorremos a perguntas fechadas porque elas parecem mais seguras. Elas exigem menos vulnerabilidade de ambas as partes. Mas a conexão acontece na zona de vulnerabilidade, não na zona de segurança. Outra estrutura poderosa é a pergunta "e quanto a você?". Note com que frequência conversadores medíocres começam com frases na primeira pessoa. "Eu fui àquele restaurante na semana passada", ou "eu também amo esse livro". Tente inverter. "O que você achou da comida lá?", ou "o que ressoou em você sobre esse livro?". Perguntas abertas não são apenas tecnicamente superiores. Elas enviam um poderoso sinal social. Elas dizem: "Estou genuinamente interessado em sua perspectiva completa", não apenas marcando um ponto na conversa. E esse é um sinal que as pessoas raramente esquecem. Capítulo 3. O segredo do acompanhamento que a maioria das pessoas ignora. Muitas pessoas não percebem que a parte mais importante de uma conversa acontece depois que a pergunta inicial é respondida. É aqui que a maioria das conversas desmorona. A pergunta de acompanhamento, ou mais precisamente, a falta de uma. Pesquisas de Harvard mostram que fazer perguntas de acompanhamento é um dos preditores mais fortes para ser querido e criar conexão. No entanto, a maioria das pessoas faz uma pergunta, ouve a resposta e imediatamente passa a falar de si mesma. Algo mágico acontece na segunda, terceira e quarta perguntas. Quando você se aprofunda no que alguém acabou de compartilhar, isso sinaliza que você não está apenas conversando. Você está genuinamente interessado em compreendê-lo. Pense desta forma. A primeira pergunta abre a porta, mas as perguntas de acompanhamento levam você para dentro da casa. E a maioria das pessoas nunca passa da porta. Quando alguém responde a sua pergunta, está lhe dando um mapa do que importa para ela. Cada detalhe que enfatizam está essencialmente dizendo: "Isso é importante para mim". Ótimos acompanhamentos aproveitam essas pistas. Deixe-me dar um exemplo. Se você perguntar: "Como foi seu fim de semana?", e eles disserem: "Muito bom, finalmente fui àquela trilha que queria conhecer", a maioria das pessoas responderia com: "Ah, legal, eu também fiz trilha no mês passado". Mas o criador de conexão faz o acompanhamento. O que atraiu você para essa trilha em particular? Ou o que você mais gosta em fazer trilhas? A diferença é absurdamente simples, mas o impacto é profundo. Uma abordagem torna a conversa sobre você, enquanto a outra a torna sobre eles. E aqui está a ironia. A pessoa focada no outro será lembrada como o melhor conversador. Quando você domina as perguntas de acompanhamento, você se transforma de um entrevistador em alguém que se conecta genuinamente. A diferença é sentida em vez de vista. Capítulo 4. A regra 70-30 da conversa. Existe uma proporção específica que pode ajudá-lo a manter o equilíbrio perfeito durante qualquer interação social. Existe uma proporção áurea para conversas que criam conexão. A regra 70-30. A pessoa com quem você está falando deve falar cerca de 70% do tempo, enquanto você fala 30%. Isso pode parecer extremo, especialmente se você foi criado pensando que ser interessante significa falar sobre si mesmo. Mas as pessoas mais carismáticas do mundo sabem que estar interessado é muito mais poderoso do que ser interessante. A regra 70-30 não é sobre ficar em silêncio ou se tornar um entrevistador. É sobre direcionar o holofote da conversa para a outra pessoa, tornando-a a estrela da interação. Aqui é onde a maioria das pessoas faz o contrário. Elas acham que o objetivo da conversa é impressionar a outra pessoa com seu conhecimento, experiências ou inteligência. Mas e se eu lhe dissesse que essa abordagem quase nunca funciona? As pessoas raramente lembram do que você disse a elas, mas sempre lembram de como você as fez sentir. E nada faz alguém se sentir melhor do que ser genuinamente ouvido. A proporção 70-30 cria um espaço psicológico seguro, onde as pessoas se sentem valorizadas. E quando as pessoas se sentem valorizadas, elas associam esses sentimentos positivos a você. É como uma alquimia emocional. Pense em uma época em que alguém deixou você falar sobre algo pelo qual era apaixonado.
Como isso fez você se sentir em relação a essa pessoa? Agora imagine criar esse sentimento para todos que você conhece. Ironicamente, seguir a regra 70-30, na verdade faz você parecer mais interessante, não menos. É o equivalente conversacional de se fazer de difícil. Quando você compartilha menos, as pessoas ficam mais curiosas sobre você. Capítulo 5. Perguntas que criam segurança psicológica. Construir confiança é um pré-requisito para qualquer troca significativa, e as perguntas certas podem facilitar esse processo. As perguntas mais poderosas fazem as pessoas se sentirem seguras para compartilhar de forma autêntica. Isso é o que os psicólogos chamam de segurança psicológica, a sensação de que você pode ser você mesmo sem julgamentos. Quando você cria essa segurança por meio de suas perguntas, as pessoas se abrem de maneiras que raramente fazem com os outros. O resultado é uma conexão que vai além do bate-papo superficial. Vamos falar sobre amortecimento verbal, uma técnica que faz perguntas potencialmente sensíveis parecerem mais seguras. Em vez de perguntar, por que você saiu do seu último emprego? Você pode dizer, se você se sentir à vontade para compartilhar, eu teria curiosidade em saber o que o levou a fazer uma mudança profissional. Veja como isso cria uma barreira de segurança. Você está reconhecendo a sensibilidade potencial e dando a elas uma saída fácil. Outra técnica é o que eu call compartilhar o degrau, onde você oferece uma pequena autorrevelação relacionada antes de fazer sua pergunta. Achei meu primeiro ano depois da faculdade bem desafiador. Como foi essa transição para você? Isso funciona porque a vulnerabilidade tende a ser recíproca. Quando você mostra uma pequena quantidade de vulnerabilidade autêntica, os outros se sentem mais seguros para fazer o mesmo. Aqui está a coisa engraçada sobre segurança. Todos nós a queremos, mas raramente a criamos para os outros. Estamos tão preocupados em ser julgados que esquecemos que todos os outros sentem o mesmo. Perguntas que validam antes de sondar criam segurança instantânea. Isso parece desafiador. Como você lidou com isso? Ou, que escolha interessante. O que o levou nessa direção? A validação remove preventivamente o julgamento, criando espaço para o compartilhamento autêntico. Capítulo 6. Lendo o ambiente antes de perguntar. A inteligência social exige que você esteja ciente do que o cerca e do estado emocional dos outros antes de se aprofundar. Mesmo a pergunta perfeita pode falhar se for feita no momento errado ou no contexto errado. Ler o ambiente é a arte tácita de fazer perguntas. A primeira coisa a avaliar é o estado emocional atual da pessoa. Ela está relaxada e aberta, estressada ou distraída, ou com pressa? Sua pergunta deve corresponder ao estado dela. Se alguém parece apressado ou preocupado, perguntas filosóficas profundas parecerão invasivas em vez de conectivas. Se ela estiver relaxada e contemplativa, perguntas superficiais parecerão insatisfatórias. Todos nós já fomos culpados de fazer perguntas sem noção, como perguntar sobre a vida amorosa de alguém logo após ela ter passado por um término. Ler o ambiente ajuda você a evitar esses momentos que matam a conexão. Pistas não verbais dizem quase tudo o que você precisa saber sobre a abertura de alguém para perguntas. Braços cruzados, contato visual mínimo e respostas curtas sinalizam que perguntas mais profundas podem não ser bem-vindas ainda. Por outro lado, alguém inclinado para frente, mantendo contato visual forte e elaborando as respostas, está essencialmente enviando a você um convite para perguntas mais significativas. O contexto cultural também importa tremendamente. Perguntas que funcionam perfeitamente em uma cultura podem ser ofensivas em outra. O que é considerado curiosidade apropriada versus bisbilhotice invasiva varia amplamente entre as culturas. O ambiente também dita a profundidade apropriada das perguntas. Um evento de networking pede perguntas diferentes de um café individual. Ambientes em grupo normalmente justificam perguntas mais leves do que conversas privadas. Aqui está uma regra simples. Quanto menos familiar for o relacionamento, mais você deve começar com perguntas que sejam fáceis e confortáveis de responder. À medida que a confiança aumenta,
você pode aumentar gradualmente a profundidade. Capítulo 7. Do papo furado à conexão profunda. Embora muitas pessoas não gostem de conversas superficiais, elas servem como uma ponte vital para tópicos mais significativos. O papo furado tem uma má reputação, mas na verdade serve a um propósito importante. É o equivalente conversacional de se aquecer antes do exercício. O problema não é o papo furado em si, é ficar preso nele. Existem 5 níveis de profundidade conversacional: clichês e gentilezas, fatos e informações, opiniões pessoais, sentimentos e experiências e, finalmente, necessidades, esperanças e sonhos. A maioria das conversas nunca passa do nível 2, mas é aí que a conexão real acontece, nos níveis 4 e 5. O truque é saber como fazer a transição entre os níveis sem parecer forçado ou estranho. E isso se resume às perguntas que você faz. Veja como você pode progredir naturalmente. Comece com: como tem sido sua semana? Nível 1. Depois passe para: o que tem te mantido ocupado ultimamente? Nível 2. Depois, quais aspectos disso você considera mais envolventes? Nível 3. Então, como você percebeu pela primeira vez que isso era algo importante para você? Nível 4. E, finalmente, para onde você espera que isso possa te levar no futuro? Nível 5. Cada pergunta se baseia naturalmente na resposta anterior, criando uma progressão de profundidade suave, que não parece forçada. Aqui está uma verdade contraintuitiva. As pessoas costumam ficar aliviadas ao ir além do papo furado. Nós nos prendemos a ele porque parece seguro, mas na verdade é insatisfatório para todos os envolvidos. A chave é encontrar tópicos profundos universais que sejam significativos sem serem pessoais demais. Perguntas sobre valores, lições aprendidas ou fontes de prazer tendem a funcionar bem. O que tem te trazido alegria ultimamente? Ou o que é algo sobre o qual você mudou de ideia nos últimos anos? É engraçado. Estamos todos andando por aí famintos por conexão significativa, mas continuamos servindo uns aos outros calorias vazias de conversação. Seja a pessoa que traz perguntas nutritivas para a mesa. Capítulo 8. Perguntas digitais. Conexão através das telas. Em nosso mundo moderno, devemos adaptar nosso estilo de comunicação para se ajustar às limitações das plataformas digitais. Fazer ótimas perguntas torna-se ainda mais importante ao se conectar digitalmente. Sem a linguagem corporal e outras pistas não verbais, suas perguntas fazem um trabalho ainda mais pesado. A comunicação digital, seja por texto, e-mail ou chamadas de vídeo, cria desafios únicos. As mensagens podem parecer abruptas, o tom é facilmente mal interpretado e é mais difícil criar rapport. A solução são perguntas que compensam o que está faltando na interação digital. Perguntas que reconhecem o contexto, verificam a temperatura emocional e criam clareza. Na comunicação baseada em texto, perguntas que poderiam funcionar bem pessoalmente podem parecer interrogativas ou bruscas. Suavizar a linguagem torna-se ainda mais importante. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre, em vez de, o que você acha de... As chamadas de vídeo criam um desafio único: a ilusão de interação presencial sem muitos de seus benefícios. O cansaço de tela é real, tornando as perguntas abertas ainda mais valiosas. Elas exigem menos idas e vindas, criando um fluxo de conversa mais natural. Aqui está uma técnica que funciona surpreendentemente bem em formatos digitais: a pergunta de verificação. Antes de mergulharmos, como está a sua energia hoje? Ou como sua semana tem se desenrolado? Elas criam um contexto que normalmente seria visível pessoalmente. A comunicação digital muitas vezes carece da metaconversa, aqueles ajustes sutis que fazemos com base em pistas físicas. As perguntas podem ajudar a recriar isso. Isso parece a direção certa para a nossa discussão? Ou seria útil explorar este aspecto mais a fundo? O mundo digital torna mais fácil se esconder, mas, ironicamente, as pessoas muitas vezes anseiam por autenticidade ainda mais online. Perguntas que convidam ao compartilhamento autêntico criam momentos raros de conexão genuína
em um cenário digital muitas vezes superficial. Capítulo 9. As perguntas que você nunca deve fazer. Tão importante quanto saber o que dizer é saber quais tópicos e estruturas evitar inteiramente. Mesmo os conversadores mais habilidosos precisam saber onde estão os limites. Algumas perguntas, não importa quão bem intencionadas, criam desconexão em vez de conexão. Primeiro na lista, perguntas que criam defensividade. Elas normalmente começam com "por quê?" e parecem desafios em vez de curiosidade. Por que você escolheria essa carreira? Ou por que você simplesmente não? Perguntas com porquê muitas vezes fazem as pessoas sentirem que precisam se justificar. Tente substituir porquê por o que ou como. O que atraiu você para essa carreira? Ou como você aborda esse desafio? Outra categoria a evitar. A pergunta com intenção oculta. São perguntas que não buscam realmente informações, mas são declarações ou julgamentos disfarçados. Você não acha que isso é um pouco arriscado? Ou você não preferiria ter um emprego mais estável? As pessoas percebem quando sua pergunta contém uma opinião ou julgamento oculto, e isso cria distância imediatamente. Perguntas indutivas são igualmente problemáticas. Elas pressupõem uma resposta ou empurram alguém em uma direção específica. Você deve estar exausto com isso, certo? Ou isso não é frustrante? Mesmo que você esteja certo sobre como elas se sentem, as perguntas indutivas tiram a autonomia das pessoas para definir sua própria experiência. Elas parecem manipuladoras em vez de curiosas. O acúmulo de perguntas é outro erro comum. Fazer várias perguntas antes que a pessoa possa responder a primeira. Isso cria uma sobrecarga cognitiva e dificulta a resposta autêntica. Uma pergunta de cada vez, feita com curiosidade genuína e com espaço para uma resposta completa, é sempre mais eficaz do que uma enxurrada de perguntas, não importa quão bem elaboradas. O conselho mais contraintuitivo de todos. Às vezes, a melhor pergunta é nenhuma pergunta. Saber quando o silêncio ou uma declaração de apoio é mais apropriado do que outra pergunta é a marca da verdadeira inteligência conversacional. Capítulo 10. Juntando tudo. Seu kit de ferramentas de perguntas. Para encerrar, vamos organizar tudo o que aprendemos em um conjunto prático de ferramentas que você pode usar hoje. Cobrimos muito terreno, então vamos reunir tudo em um kit de ferramentas prático de perguntas que você pode usar imediatamente. Primeiro, suas perguntas de abertura, projetadas para criar conforto inicial ao abrir portas para conversas mais profundas. O que tem ocupado sua mente ultimamente? Ou, o que é algo pelo qual você está ansioso? Elas funcionam porque são abertas sem serem pessoais demais. A seguir, seu kit de ferramentas de acompanhamento, a arma secreta dos grandes conversadores. Como foi essa experiência para você? Como isso impactou sua perspectiva? Ou, o que você aprendeu com isso? Para criar segurança psicológica, mantenha estas no bolso. Estou curioso sobre sua perspectiva sobre, se você se sentir à vontade para compartilhar, qual é a sua visão sobre isso? Ou, eu realmente valorizaria seus pensamentos. Para mostrar que você está realmente ouvindo, use perguntas reflexivas. Parece que vazio foi importante para você. Ou, então você se sentiu vazio quando isso aconteceu. Elas demonstram que você não está apenas ouvindo palavras, mas compreendendo o significado. Não se trata de memorizar perguntas perfeitas. Trata-se de cultivar uma curiosidade genuína pelos outros. Quando você é verdadeiramente curioso, as perguntas certas fluem naturalmente. O elemento mais importante não é a pergunta em si, mas a escuta que se segue. Uma pergunta medíocre seguida de uma excelente escuta é sempre mais eficaz do que uma pergunta brilhante que é ignorada. Se esses insights sobre a ciência da conexão humana mudaram a forma como você pensa sobre suas interações diárias, por favor, inscreva-se e curta o canal. Somos dedicados a descobrir as dinâmicas sociais e as verdades psicológicas que muitas vezes estão escondidas à vista de todos. Comece a fazer as perguntas que importam e veja seus relacionamentos se transformarem. Nossa próxima exploração nos segredos do comportamento humano abrirá em breve.